10 minutos com Madson Fernandes. Oferecimento Proseng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados. Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim. Farmácia Reis Magos, uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde. No programa de hoje, vamos falar um pouquinho da história do esporte do Rio Grande do Norte, principalmente o futebol. E quando a gente fala de história, de pesquisa, o cara é esse aqui, ó, Marcos Trindade, pesquisador renomado aqui no estado, um cara que gosta mesmo de levantar, de descobrir fatos curiosos ao longo da história, principalmente do futebol potiguar. Tudo isso depois do recadinho do Castelo Escola. Tradição, dedicação e qualidade no ensino. Esses são requisitos básicos para uma boa escola. Agora imagine uma escola que tem tudo isso e muito mais, que investe no esporte, no lazer, que leva cultura para a sala de aula, que tem inglês no dia a dia dos alunos. Castelo Escola, berçário, educação infantil e educação fundamental, a base para construir o futuro do seu filho. Marcos Trindade, seja bem-vindo aqui no programa. E a primeira pergunta é o seguinte: por que você resolveu se envolver com essa história de pesquisa, principalmente no futebol, hein, Marcos? Alô, torcida Potiguar, um grande abraço. Obrigado, viu, Madson, pelo convite. Olha, isso surgiu quando eu morava na cidade de Angicos, interior do Rio Grande do Norte, em 1990, a Copa da Itália, né? E aí eu via rádio, lia os jornais daqui de Natal e também os jornais de Mossoró. E quando começa o campeonato estadual, aí dá aquela vontade de anotar para quando chegar mais na frente eu voltar um pouquinho no passado e saber como foi, né? Os resultados do campeonato estadual de 1990, por exemplo. Quando chega 1991, aí eu comecei a buscar o passado mais distante. Eu queria saber como teria sido em 89, em 88, em 87, 86, 85. E aí o negócio foi baixando, né? Para saber onde realmente nasceu a história do futebol do Rio Grande do Norte. E depois eu vim morar em Natal, em 1996, no ano que o América subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro. Parecia até inacreditável, né? O fato de um time do Rio Grande do Norte subir para a primeira divisão do futebol brasileiro. Eu vim para cá... O dia que parou o Natal, né? Exatamente. Eu venho para aqui e aí despertou aquela ideia que eu já tinha de anotar os resultados do presente. Então eu vou voltar realmente ao passado. Vou procurar arquivos de jornais, de revistas, né? Essas revistas de circulação nacional também ajudaram bastante, né? Mas a fonte principal mesmo são os jornais aqui de Natal. E a partir do momento que eu comecei a acompanhar, que é em 1990, aí eu já tenho tudo anotado. Já tem tudo anotado, a gente vai entrar nos detalhes depois dos comerciais. Um ponto em comum no brilho incandescente das luminárias da Copa e a água que jorra no sertão. A marca de uma empresa que há 35 anos vem colaborando com o progresso do nosso estado. Com serviços de excelência em engenharia civil, engenharia elétrica, perfuração e instalação de poços tubulares, a Proseng se destaca também na produção de postes e pré-moldados. Proseng, 35 anos, experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. A Centipar é a maior central de parafusos do Rio Grande do Norte. Lá você encontra todos os tipos e marcas de parafusos, graxeiros, buchas, ganchos para fixação, porcas, arrebites, arruelas, ferramentas manuais e elétricas, cabos de aço, correntes, abrasivos, brocas em geral, barras roscadas, abraçadeiras, pregos e muito mais. São 3 endereços garantindo qualidade, segurança e atendimento de primeira. Bernardo Vieira, Ceasa Shopping e a nova loja de Parnamirim. Centipar, parafusos para toda obra. Marcos Trindade, nossa entrevista hoje falando da história da pesquisa do esporte potiguar. Marcos, você está tendo alguma dificuldade? Porque na verdade a gente vê que a nossa imprensa ela é muito factual, né? Dá notícia do dia a dia e ninguém guarda nada. Pouca coisa é guardada. Como é que você está fazendo para revirar a história e conseguir essas informações? É mais através da própria mídia ou você consegue fatos com ex-jogadores, com pessoas que guardam alguns relíquios, alguma coisa assim? Madson e torcida potiguar, olha, é o seguinte, a fonte principal do passado distante são os jornais e a partir do momento que eu comecei a acompanhar,
anotando, né? Mas hoje, com todos esses meios de comunicação que nós temos, e principalmente a internet, a principal fonte do meu arquivo, do arquivo de Marcos Trindade, do futebol do Rio Grande do Norte, é a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol. Aí você também tem um blog, exatamente, onde você mantém o público informado. Exatamente, mantém o público informado diariamente, e ali também é um local que eu arquivo. Se eu estiver distante do meu arquivo, digamos assim, físico, eu posso de imediato fazer uma busca dentro do próprio blog e buscar aquelas informações que naquele momento eu estou querendo. Então hoje a principal fonte é a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol. Por quê? Porque quando eu morava lá em Angicos, na década de 90, eu tinha acesso como os jornais daqui de Natal e de Mossoró, e também as transmissões dos jogos pelo rádio, via pela televisão, e alguns jogos também assistia no estádio, como no caso lá na cidade de Ipanguaçu, com a Desportiva do Vale, entre 92 e 95. Então, hoje, a federação, eu tenho acesso às súmulas, os borderôs e outros documentos também, né, que a mídia toda também tem acesso. Agora, isso é uma questão de cada um querer arquivar isso, guardar, porque as súmulas do campeonato de 2009, por exemplo, talvez você não encontre mais no site da federação. Legal, né? Legal. Marcos Trindade, olha só, a Brinquelândia tem uma proposta interessante, você que quer conhecer a parte da alegria da criançada, veja aí. A Brinquelândia é uma empresa especializada na fabricação de parques infantis em Massaranduba e parques rústicos em eucalipto autoclavado. E aqui a alegria não é só da criançada não. A Brinquelândia também fabrica decks para piscina, coberturas em madeira, casas de boneca, casas de árvore e muito mais. Brinquelândia, um jeitinho especial de fazer uma criança feliz. Avenida Miguel dos Caribes, 3028, Neópolis, Conjunto Pirangi, terceira etapa, Natal. Marcos, então você acha que essa história da pesquisa é importante, mas só, eu sei que não dá para a gente falar tudo sobre pesquisa agora, mas alguns números curiosos, assim. Por exemplo, o maior público no futebol na nossa história, você tem aí? Exatamente, aconteceu no dia 9 de maio de 1976. Eu acho que o campeonato de 1976, eu tenho quase absoluta certeza, que teve a maior média de público da história aqui do futebol do Rio Grande do Norte. Eu vou dizer porque eu testemunhei, na época que eu jogava, eu lembro que eu jogava no juvenil do ABC. Depois eu vou dizer o público. E jogava no juvenil do ABC, e nesse jogo que você falou que você vai dizer o público, eu joguei na preliminar, o estádio totalmente lotado, e por curiosidade, depois da preliminar, que eu troquei de roupa, tentei subir para o jogo principal, não consegui, porque não havia espaço nem na escada do Castelão, parece mentira. 50.488 pagantes no estádio Castelão. Olha só. Em 76. E tem uma história muito curiosa desse campeonato, porque o ABC foi campeão com o João Avelino, que era o treinador, com 90% de aproveitamento, e só teve uma derrota, que foi para o América por 2-1 na decisão do segundo turno. O ABC ganhou o primeiro e ganhou o terceiro. O América ganhou o segundo na decisão do campeonato. Um empate de 0-0 colocou a faixa no peito do torcedor abcdista. E o outro detalhe é que o ABC, nesse campeonato, passou 13 jogos sem sofrer gol. O goleiro Hélio Show. O grande Hélio Show, né? Grande figura. E a média de público do clássico, a média de público do clássico ABC e América é de 30 mil torcedores. É isso que eu queria perguntar para você. Você mostrando esses números aí, o torcedor atual, o torcedor jovem, não consegue entender quando ABC, América, olha, um público de 4 mil torcedores, 5 mil, um grande público, o pessoal não entende que realmente houve um regresso muito grande. A população natal hoje se aproxima de 1 milhão de pessoas, a gente tem público de 10 mil, considerado um grande público. Naquela época, que a população era 350. Em torno de 350 mil, já se dizia, o Machadão está pequeno, o Castelão está pequeno, porque 50 mil pessoas está ficando gente do lado de fora. Quer dizer, o público, comparando, né, não sei se é a violência, alguma coisa mais, mas o público está se afastando dos estádios. Isso que a gente pode concluir. Exatamente. Inclusive, a média anual dos últimos 12 anos é de apenas 1.600 torcedores. Espera-se que em 2015 a média supere 2.000 torcedores, eu até acredito em 2.100 torcedores por jogo. Ok, meu amigo Marcos Trindade, muito obrigado. Você em casa também, muito obrigado e até a próxima. Por nada. 10 minutos com Madison Fernandes. Oferecimento Proceng, 35 anos. Experiência e tecnologia a serviço do Rio Grande do Norte. Criar imóveis planejados.
Liberdade para seu estilo. Avenida Abel Cabral, 2060, Nova Parnamirim. Farmácia Reis Magos, uma amiga sempre perto de você. 3 endereços a serviço de sua saúde.